bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 15 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos na medida do possível, claro. Surto de sífilis nos Estados Unidos, Também uma explosão numa fábrica de químicos em Louisiana, nos Estados Unidos. Outra explosão, essa notícia eu dei ontem à noite no meu perfil no Twitter. Explosão numa usina de enriquecimento de urânio na Rússia. E, por que não dizer, o sistema da besta vindo aí, com tudo, a todo vapor. As notícias de hoje. Ontem à noite, na tardinha, eu publiquei no meu perfil no Twitter um acidente numa usina de enriquecimento de urânio na Rússia. A matéria foi inicialmente publicada pelo The Moscow Times, que dizia que um acidente numa usina nuclear, uma usina de enriquecimento de urânio nos Montes Urais, no centro da Rússia, deixava um trabalhador morto e mais de 100 feridos foram levados aos hospitais para inspeção de radiação, informava a mídia local. A usina disse que houve uma vítima na despressurização de um cilindro contendo hexafluoreto de urânio empobrecido, sem indicar se a pessoa tinha sido morta ou ferida. O hexafluoreto de urânio é um elemento-chave no processo de enriquecimento e produz combustível tanto para as usinas nucleares quanto para armas nucleares, dizia o Moscow Times. Interessante aqui para o eufemismo, houve uma despressurização num cilindro. Bem, isso quer dizer explosão, claro. Depois a Newsweek vai corrigir esse eufemismo. O canal de notícias E1 da Rússia, citando fontes anônimas, disse que a pessoa tinha sido morta no acidente. Algo quebrou em algum lugar e tudo caiu, disse um trabalhador não identificado. A agência informou que mais de 100 trabalhadores da Urals Electrochemical Combine, uma subsidiária da agência nuclear estatal russa Rosatom, foram levados a um hospital próximo para exames de radiação. A Urals Electrochemical Combine, localizada na cidade fechada de Novouralsk, na região de Sverdlovsk, disse que a equipe da oficina onde ocorreu o incidente foi evacuada e o trabalho de saneamento entrou imediatamente em andamento no local. Os níveis de radiação da usina e arredores estavam normais e o acidente não representou ameaça à saúde pública, afirmou, acrescentando que as causas do incidente estão sendo apuradas. Bem, a Newsweek também trouxe a notícia quase que imediatamente. A gigante Newsweek. Mais de 100 pessoas foram hospitalizadas e uma morreu após a explosão em uma usina de enriquecimento de urânio na região dos Urais, na Rússia. Bem, até aqui tudo igual. Diz um pouco mais adiante o Newsweek que, em comunicado, a Rosatom, a empresa que administra a usina, garantiu que o incidente foi prontamente localizado. Não sabemos o que é prontamente localizado, mas que não houve risco às pessoas que vivem nas proximidades e que a radiação de fundo na usina corresponde a valores naturais entre aspas. Já a agência de notícia local E1 informou que um cilindro caiu. Moradores locais teriam sido solicitados a permanecerem em casa, enquanto o chefe da Novouralsk, a usina, pediu aos moradores que não entrassem em pânico e disse que a situação estava sob controle. Uma pessoa, um técnico de manutenção de equipamentos dedicado à empresa há 65 anos, foi morto num incidente trágico na fábrica, disse a Rosatom à Newsweek em um comunicado. O diretor-geral da usina eletroquímica de Ural, Alexander Dudin, não é o Dugin, Alexander Dudin, juntamente com todo o coletivo da fábrica e a corporação estatal Rosatom, expressam sinceras condolências às famílias e queridos do falecido por sua perda devastadora.
Mais de 100 trabalhadores da fábrica foram levados para um hospital próximo para exames de rotina, e provavelmente não estão feridos, de acordo com a agência de notícias russa E1, que acrescentou que os médicos que estavam de férias foram chamados com urgência. Mais adiante diz a Newsweek que o hexafluoreto de urânio empobrecido é produzido no processo de enriquecimento de urânio, contém 0,2 a 0,4% do raro isótopo urânico, o raro isótopo urânio-235, e é normalmente armazenado como um sólido em cilindros de aço, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. A Rosatom disse em seu comunicado à Newsweek que o hexafluoreto de urânio empobrecido é 1,7 vezes menos radioativo que o urânio natural e não representa ameaça nenhuma à saúde humana. Então está tudo bem. Já a Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos, URNC, observa que quando este produto entra em contato com a umidade do ar, esse elemento, ele reage para formar gás fluoreto de uranila e fluoreto de hidrogênio, um ácido corrosivo que pode sim ser muito perigoso ser inalado. O urânio é um metal pesado que pode ser tóxico para os rins quando ingerido, observa o URNC. Bem, é claro que a Newsweek não podia deixar de dar uma alfinetada na forma como a matéria foi divulgada. Ela diz: os meios de comunicação russos costumam usar eufemismos como alto estrondo ou despressurização, em vez de explosão e explosão, que foi o que aconteceu na usina, supostamente para evitar semear pânico e manter um cenário de informações favoráveis. Eu achei engraçado essa observação porque vem logo da Newsweek, não é? Que faz parte do grande conglomerado de mídia ocidental, que vive usando eufemismos para, como é mesmo que eles justificaram, supostamente evitar semear pânico e manter um cenário de informações favorável, sempre favorável. Bem, para isso nós temos aqui os amados haters que sempre dizem: não vai acontecer nada, nunca acontece nada em tempo nenhum, não é mesmo? Pois é, nós estamos aí do jeito que estamos. Bem, outra matéria, esta saiu agora, eu publiquei agora há pouco no Twitter, ou melhor, eu encontrei agora há pouco no Twitter, né? Uma fábrica de produtos químicos na Louisiana. Vejam as imagens. Diz o tweet que houve uma grande explosão na Dow Chemical Plant em Plaquemine, Louisiana. Equipes de emergência e outras agências estão atualmente respondendo à situação. As autoridades pedem aos moradores próximos que fiquem em casa e protejam-se até novos avisos. Embora tenha havido várias explosões, as autoridades não detectaram nenhum vazamento químico resultante do incêndio na fábrica de produtos químicos da Dow. Pois é, coincidência não? Uma planta de enriquecimento de urânio na Rússia e agora uma fábrica de químicos nos Estados Unidos. A correspondência ou é muita coincidência? Você decide. O que mais temos aqui? Bem, temos uma notícia importante, interessante para os padrões norte-americanos de saúde. Essa foi publicada agora na Fox News, que diz o seguinte: autoridades de saúde de Houston relatam surto de sífilis, aumento de até 128% nos casos entre mulheres. As autoridades de saúde de Houston estão alertando os residentes sobre um surto de sífilis que é responsável por um aumento de 128% nos casos entre mulheres.
O Departamento de Saúde de Houston disse que também levou a um aumento de 9 vezes a sífilis congênita em Houston e Harris County. As estatísticas indicaram que novas infecções aumentaram 57% entre 2019 e 2022. Em 2019, o número era de 1.845 casos e em 2020 pulou para 2.905 casos. Isso os registrados, claro. O número de casos entre mulheres totalizou 674 no ano passado, contra 295 em 2019. A sífilis congênita aumentou de 16 casos em 2016 para 151 casos em 2021, o último ano para o qual há estatísticas disponíveis, diz a Fox. O departamento disse na quinta-feira que lançaria uma resposta rápida para resolver o problema, incluindo oportunidades crescentes de triagem visando pontos críticos e mobilizando parceiros da comunidade para conter novas infecções. É crucial que as mulheres grávidas procurem atendimento pré-natal e testes de sífilis para se protegerem de uma infecção que pode resultar na morte de seus bebês, disse Marlene McNeese Ward, vice-diretora assistente do Departamento de Prevenção de HIV, DST e Hepatite Viral de Houston. Isso em comunicado. Ela terminou dizendo que uma mulher grávida precisa fazer o teste de sífilis 3 vezes durante a gravidez. Bem, eu achei muito interessante um comentário a respeito dessa matéria. O comentário bem pequeno diz o seguinte: não pode ser apenas mulheres, ou não pode, este surto não pode estar apenas em mulheres, e também não pode ser apenas em Houston. Pense em todas as centenas de milhares de pessoas que inundaram esse país vindas do sul, da fronteira sul, recentemente. Bastante interessante o comentário, porque, de fato, desde que Biden entrou na Casa Branca, as portas, pela segunda vez, é claro, as portas fronteiriças abriram-se. E aí está. Parece que tem alguma coisa a ver, não é mesmo? Bem, você também decide sobre essa questão. Para terminar, eu venho falando muito sobre este assunto, a marca da besta, o dinheiro digital, o fim do dinheiro físico, como será daqui para frente depois que a moeda digital for implantada globalmente. Falei da última reunião de verão do Fórum Econômico Mundial na China e o que foi comentado lá a respeito da entrada, por assim dizer, da moeda digital no mundo e o fim da moeda física. Faz algum tempo já, alguns dias que eu fiz este vídeo. Mas hoje, Léo Orman também volta a este assunto. Ele diz: os membros do Fórum Econômico Mundial estão entusiasmados com o progresso que está sendo feito em direção ao dinheiro digital global. Enquanto os governos de todo o mundo se preparam para sociedades totalmente sem dinheiro, durante reunião de verão do Fórum Econômico Mundial na China, no mês passado, os participantes simplesmente não conseguiram conter a empolgação com o rápido avanço das moedas digitais do Banco Central, de bancos centrais, ou CBDCs. Os CBDCs são tokens programáveis operados em uma plataforma blockchain alimentada por inteligência artificial que resultará no fim gradual de toda a liberdade humana, sua liberdade de movimentos e sua liberdade de fazer compras de produtos e serviços que o governo e seus parceiros corporativos consideram perigosos para o meio ambiente, perigosos para a saúde pública ou por qualquer outro motivo, serão facilmente regulamentadas, restritas e totalmente proibidas.
E aqui eu pensei imediatamente naquelas pessoas perseguidas por regimes totalitários que de repente resolvem fugir do seu país. Mas fugir como nesse caso? Se não houver mais o dinheiro físico, é claro, tudo terá que ser feito mais ou menos como as negociações de Bitcoin são feitas hoje. Só que, como esses tokens são programáveis, é claro que a pessoa estará informando para o Banco Central, que por sua vez será controlado pelo governo em questão, e estará informando que deseja ou está prestes a sair do país porque acabou de comprar uma passagem. Ou então, antes mesmo de fechar um negócio comprando uma passagem de avião, o dinheiro é cancelado. Mais ou menos nesse sentido. Pois é. Antigamente, um perseguido em um país poderia eventualmente refugiar-se em outro. Só que isso não será mais possível, claro. Aliás, já está um pouco difícil, não é mesmo? Já que as legislações quase que se equivalem no mundo todo, né? Um procurado em um país pode ser também o mesmo procurado em outro país pelos mesmos motivos e depois deportado. Só que esse problema, ou melhor, essa possibilidade que ainda existe, com a introdução das moedas digitais ou da moeda digital única, simplesmente desaparecerá. O mundo efetivamente perderá todas as suas fronteiras. Seremos uma única coisa, não é mesmo? Bem, sempre resta a possibilidade de fugir para a Lua, para Marte e tal, né? Ainda parece que é possível, não é? Pois é. Então é isso. Vamos ficando por aqui e acompanhando, eu vou acompanhar de perto o desdobramento dessas explosões misteriosas, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Não dá para dizer ainda se existe uma ligação, apenas que há uma coincidência muito grande, não é? E se a moda pegar? Mais de 1.000 incêndios ou destruições misteriosas no ano passado em fábricas de processamento de alimentos, a maioria delas nos Estados Unidos. Será que tem a ver também com esse tipo, uma espécie de sabotagem? Quem viver, verá. Até depois, um abençoado sábado a todos. Eu volto amanhã, se Deus quiser.